E nós estamos de volta com a nossa entrevista e o pastor Jaelson ia falar a respeito dessa situação que nós colocamos, da necessidade de alguma ação concreta da sociedade de Caratinga contra a questão das drogas. Isso. A preocupação tem sido muito grande porque há pouco tempo ouvimos algo que é muito interessante destacar, em que, a continuar como nós estamos, chegará um instante em que haverá uma vacância de juventude. Nós estamos perdendo a nossa juventude para as drogas. E nós pensamos o seguinte, juventude, mas se a gente pensar um pouco, as nossas crianças estão indo para este mesmo caminho. E como o pastor Rominho colocou, independente da classe social, é do pobre que está lá no morro, aquele que está no grande centro. Então, de uma maneira geral, nós estamos perdendo a nossa juventude. O que vamos fazer? Então, essa é uma questão importante em que nós temos que nos preocupar, temos que nos debruçar e trabalhar com propostas concretas. Eu creio que não é numa conversa como essa que a gente vai conseguir já trazer propostas concretas e vamos fazer isso ou aquilo, mas temos que, como sociedade, debruçar sobre o assunto. Me fez lembrar que, historicamente, nos Estados Unidos, quando da Guerra do Vietnã, e com a perda da juventude na ocasião, ficou uma vacância de quase 20 anos em que não tinha jovens nos Estados Unidos, ou eram os velhos ou as crianças e recém-nascidos. E se olharmos, nós estamos caminhando para isso aqui no Brasil, para Caratinga, nossa juventude. Então vejo como importante o que as igrejas têm feito, mas é pouco, ainda temos muito para fazer. Mas não é somente a igreja, o Estado deve fazer, sim, mas não é somente o Estado. Todas as organizações, todas as instituições, a sociedade de um modo geral, nós temos que fazer alguma coisa. A vinda do pessoal da Cristolândia, eu espero que seja, Rominho, como o início de um jogo, como o início de uma nova realidade para a nossa cidade. Porque nós temos percebido que o problema existe, não podemos fechar os olhos, temos que fazer alguma coisa. Quando vejo algumas reportagens, quando vejo até nas praças aqui da nossa cidade, algumas pessoas drogadas, me vem à mente como se fossem zumbis, não tem sentido para viver e ao invés de estarem comendo carne humana, como normalmente nos filmes retratam os zumbis, estão comendo crack, estão comendo drogas, estão comendo coisas podres que vão matá-los, eles estão morrendo. E o que estamos fazendo? Não estamos fazendo nada, mas temos que fazer alguma coisa. Sim. Eu acho que essa inquietação tem que estar em nosso coração. Temos que fazer alguma coisa. Rominho, político e pastor, como conciliar as duas coisas no momento em que a classe política está totalmente desacreditada pelos muitos escândalos que nós vivemos por aí? Nós sabemos que existem pessoas boas, honestas, sérias e com boas intenções na política. Mas, infelizmente, os escândalos acabam soando muito maior, né? A coisa errada, ela aparece muito mais facilmente do que a coisa positiva. E como é para você se decidir tornar um homem público, iniciar na política e conseguir conciliar a sua condição de um líder religioso com a sua condição de um líder político? Olha, eu digo sempre que a política ela é algo de Deus. A política ela é de Deus. O problema são as pessoas que estão na política, envolvidas com a política. O sistema. E eu até assisti uma reportagem sua, salvo engano, foi na Boca do Povo, com o Carraro, onde você disse também isso. Claro que existem pessoas sérias na política. Foi esses dias que eu assisti, você falou a mesma coisa. E eu falo com as pessoas que estão fora da política. Olha, quem dera se todo mundo tivesse dentro da política para ver que realmente como funciona. É um sistema onde a gente luta realmente contra muitos vícios. Mas eu, como pastor, como cristão e, sobretudo, um cidadão também de Caratinga, inserido na política, eu me sinto confortável e falo sempre. A política ela define sua trajetória a forma que você a faz a partir da sua campanha. Eu vejo infelizmente muita mentira.
A campanha, ela define a sua trajetória. Eu fiz uma campanha onde, graças a Deus, as pessoas chegavam até a mim e falavam: "Seu Rominho, eu quero te apoiar." Eu falava: "Que bom que você vai me apoiar, obrigado, eu preciso do seu apoio." E algumas dessas falavam assim: "Olha, mas o fulano de tal vai me dar isso, me ofereceu aquilo." Eu falo: "Olha, deixa eu te falar, a minha proposta é o seguinte, eu preciso de apoio e de voto, mas eu não posso te dar nada para que você vote em mim, senão eu estaria me desmerecendo. Eu estou achando que você está pensando que o meu voto vale algum valor, então o seu voto vale algum valor, então você tem que votar em mim por acreditar em mim." Então, graças a Deus, eu fiz uma campanha assim. Política, nós precisamos de grupos. Todos nós estamos envolvidos em grupos. Mas, desde o início também, eu coloco para o grupo que eu participo, que eu tenho as minhas ideias. E as minhas ideias, elas não podem ser mudadas por interesses de grupo e político. Então, é você entrar livre e poder fazer seu mandato livre. Partido não te obriga a fazer nada. Eu, graças a Deus, tive várias ocasiões em Caratinga onde eu defini por mim aquilo que era certo. Eu fiz e o próprio partido me respeitou e não me obrigou a fazer diferente. Então, a política, ela vai definir o mandato de qualquer político da forma que ele faz a sua campanha. Não pode se amarrar a ninguém. O próprio prefeito, eu acho interessante que uma campanha para prefeito, se conseguirmos fazer, e eu não quero falar de prefeito A e B, não é criticando nenhum, mas uma campanha onde o prefeito ele pode chegar realmente com o voto do povo, sem segundos interesses de apoios A ou B, de empresários, de grupos, ele pode exercer o seu mandato livre, podendo comprar realmente daquele que vende mais barato, podendo contratar realmente aquela empresa que vai oferecer o serviço por um custo menor. Ou seja, assim que funciona na minha empresa. E até mesmo nomear quem seja o mais qualificado. Exatamente. Eu não compro de um representante que vem até a mim porque eu tenho a obrigação de comprar dele. Não. Eu compro primeiro porque o produto dele é mais barato, porque o produto dele vai atender o meu cliente e assim eu vou poder oferecer para o meu cliente uma mercadoria de uma forma muito melhor. Pastor Jaelson, e como tem sido a orientação de vocês aos membros das igrejas nesse momento em que nós estamos vivendo uma eleição muito importante, em que você vai defender aí quem vai presidir o país a partir de janeiro do ano que vem, quais serão a composição das câmaras, da Câmara, da Assembleia e também a composição do Senado e a escolha do governador. Como tem sido a conversa? Ou vocês falam assim: "Não, política aqui na minha igreja não entra, isso é coisa do diabo"? O pastor Rominho já falou que é coisa de Deus. É coisa de Deus. Eu concordo com o pastor Rominho porque todo ser humano, naturalmente, ele é político. Não tem como desvincular-se desse princípio. Ser partidário ou não é outra coisa, mas um ser político e que vai fazer diferença. E nós, pastores, líderes de uma maneira geral, somos formadores de opinião, quer queiramos ou não, somos políticos. Não partidários, é claro, ou uma postura, ainda que respeite alguém, ou um pastor que tem uma postura partidária, mas nesse aspecto a gente está sempre exercendo política. Mas antes de responder com relação à igreja, eu queria falar sobre a pastorear. Nós estaremos no próximo mês fazendo um fórum de discussão exatamente sobre o voto consciente. E nós teremos na ocasião o pastor Marco Antônio, que tem uma visão social e política muito boa, vai estar compartilhando conosco, como também o pastor Jair, como também o pastor Rominho, e teremos a oportunidade de falar sobre a questão do voto consciente, em quem nós devemos votar. Igrejas, de um modo geral, nós temos algumas posturas que são importantes estar enfatizando para o público. A primeira, de oração, muita oração. Nós fizemos agora, inclusive eu estou aqui com o material, 30 dias de oração e clamor pela cidade de Caratinga, que eu inclusive vou passar para você, uma lembrança da Pastorear, as igrejas de um modo geral, mais de 1.000 pessoas estão orando pela cidade de Caratinga, pelas eleições. Cada dia nós temos um motivo ou vários motivos de oração. Por exemplo, oração pelas crianças da nossa cidade, oração pelas Forças Armadas, oração pelos policiais,
federais, militares, civis, oração pelas famílias, oração pela associação de mulheres, pelos ministros, deputados estaduais, federais, pelos senadores, prefeito, secretários, vereadores, governadores. Então está aqui. Nós estamos fazendo alguma coisa, 30 dias orando pela cidade de Caratinga, orando pelas eleições que vão estar acontecendo este ano. Então é importante destacar isso. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, está aqui a lembrança para você. Obrigado. Segundo aspecto que gostaria de enfatizar. Nós fazemos palestras, nós olhamos biblicamente alguns princípios e valores para que as pessoas estejam cientes da importância ou valor do seu voto. Nunca direcionamento. Se alguma igreja faz isto, é uma questão pessoal. Mas a orientação da pastoral, a orientação das igrejas, de um modo geral, não é uma orientação partidária. Mas que você esteja orando, buscando de Deus e votando. Eu não creio que seja a melhor maneira de você ser contra uma situação ruim, emitindo a oportunidade de votar. Mas ore e esteja escolhendo, melhor dizendo, faça a escolha daquele candidato que, na sua avaliação, melhor atende às expectativas espirituais, às expectativas divinas e também humanas. Então a gente sempre trabalha dessa forma, não com direcionamento. Então não demonizamos a política, de maneira alguma, mas também não permitimos que a política tenha uma ingerência dentro da igreja. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A gente faz essa separação e para nós é algo muito claro nesse aspecto. Mas damos sim orientação para que a pessoa vote de uma maneira consciente, de uma maneira que venha fazer diferença em nosso país. Eu creio que dessa maneira você vai errar menos, você votando em pessoas que fazem diferença. Eu lembro, pastor Romeu, de uma experiência que nós tivemos com um servo de Deus, um deputado, em que, falando para os pastores em Belo Horizonte, ele disse algo interessante. Dentre outras coisas, ele enfatizou que muitas vezes a pessoa diz assim, olha, é um cristão, é um crente, é um pastor, e entrou na política e fez coisas erradas, corrompeu-se. A ênfase que ele disse, olha, na verdade, as pessoas chegam ao poder, se elas têm algum problema de caráter, ali com as facilidades vão aperfeiçoar o defeito de caráter. Não é que a pessoa chegou e a política corrompeu, mas é porque a pessoa já chegou com o coração corrompido e aperfeiçoou esse problema de caráter. Então penso como ele e creio que nós temos pessoas boas, pessoas sérias, pessoas que valem a pena o nosso voto, que fazem diferença. Não me permite agora, mas eu poderia citar alguns que fazem diferença e que eu faço questão de votar nessas pessoas, justamente porque vejo que são pessoas que têm um bom caráter. E caráter, o que é? É aquilo que você é quando ninguém está vendo, quando ninguém está fiscalizando, quando você está na sua intimidade, você, só você, com Deus. Ali é o caráter. Então eu creio que nós, igrejas, nós, povo de Deus, nós, servos do Senhor, nós, pastores, devemos fazer diferença e conscientizar o nosso povo, um voto consciente para a glória de Deus. Nós vamos a um intervalo, atendendo pedidos, VaptVupt, nós voltamos continuando essa entrevista.